Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta. É sempre uma alegria estar falando com vocês, gente querida, gente amada. Que Deus continue abençoando a sua vida. Você é muito importante para nós. Aleluia. O canal está à sua disposição. Se você clicou aí, se você está vendo o vídeo, não é inscrito no canal, nos ajude. Dá um clique aí, se inscreve no canal, dá o segundo clique aí no sininho e você então receberá as notificações todas as manhãs das nossas reflexões. Muito bem. Queridos, nós terminamos uma série tremenda acerca do tema Sai da Tua Terra. Agora, Deus nos deu a direção de falar sobre essa série, amados, sobre estabelecendo-se. Glória a Deus. Eu poderia até falar aqui, estabelecendo aonde? Nessa terra. Aí você fala, não era para sair, agora para estabelecer? Gente, Deus tem um propósito em todas as coisas. Amados, o texto que eu estou usando é o capítulo 26 do livro de Gênesis, quando Deus chamou Isaque e disse para ele encontrar na cidade de Gerar com o líder, com o rei dos filisteus. Olha só que louco, né? E ele encontrou então com Abimeleque. Gerar, eu já falei nas reflexões anteriores, amados, era uma cidade que em hebraico dá o entendimento de que era uma cidade de pernoitar. As pessoas eram acostumadas a pernoitar em Gerar, e por isso ela ficou famosa no que diz respeito ao pernoite, as pessoas chegarem e pernoitar. Mas Gerar também significa dar existência, ou fazer existir. Então Deus, ele tem um propósito extraordinário no que diz respeito a essa palavra, de fazer existir. Por isso que eu quero pregar um pouco nessa série sobre estabelecer. Queridos, Deus é que estabelece. Deus tem estabelecido na terra uma igreja. Esta igreja, Paulo chama de corpo de Cristo. Deus não estabeleceu na terra 500 igrejas, 1 milhão de igrejas. Não. Deus estabeleceu uma igreja. Esta única igreja estabelecida por Deus na terra, ela está em todos os quatro cantos dessa terra. Gente, olha que tremendo, né? E aqui, amados e queridos irmãos, o Senhor fala então para Isaque. E diz o verso 2, o Senhor apareceu e disse, não desça no Egito não, permaneça, verso 3, nessa terra por mais um pouco e eu estarei com você, abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abrão. Tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, né? E lhes darei todas essas terras. Por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abrão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos e meus decretos e as minhas leis. Aleluia. Assim, Isaque ficou em Gerar e ponto final. Quero falar um pouquinho sobre essa questão do ponto final. Isaque não foi a Gerar para pernoitar. Isaque não foi a Gerar usando a sua emoção para ficar lá um tempo, fazer uma aventura. Não. Isaque sabia o que estava fazendo. É aqui que eu quero compartilhar com você e quero convidar você a pontuar no seu interior a revelação que Deus tem para o teu interior. Queridos, Deus não trabalha pela metade. Se Ele mandou ir, você vai, que Ele vai te abençoar. Se Ele mandou ficar, você fica, que Ele vai te abençoar. Ah, pastor, mas Deus mandou eu ficar, eu fiquei já faz 5 anos, eu não fui abençoado ainda. Você que pensa. Quem diz que as nossas interpretações de bênçãos são as mesmas do Senhor? O que você chama de bênção? Será que é o mesmo que Deus chama de bênção? Muitas vezes nós não valorizamos as pequenas coisas ou aquelas
que nós achamos que são pequenas. Por exemplo, respirar. Vocês acham que é uma pequena coisa? Sabe por que nós não entendemos que respirar é uma enorme coisa? Porque nunca tivemos problema de respiração. Quem tem problema de respiração sabe. Quem teve falta de ar sabe. Quem já foi entubado na vida sabe. Eu fui entubado. E quando o cara está entubado, a máquina respira por ele. E quando tira o tubo, o cara tem que respirar. Eu nunca dei tanto valor à respiração. Porque assim que o médico tirou o tubo de mim, eu não sabia mais respirar. Queridos, essa é a questão. Então, aqui, Deus disse a Isaac, eu vou revelar onde você vai ficar. Isaac poderia questionar, mas Gerar é uma cidade de pernoite. Gerar é onde vive o rei dos filisteus. Os filisteus não são nossos amigos. Os filisteus são nossos inimigos. Tá, mas eu estou te mandando ficar lá. O grande problema, irmãos, na nossa vida é que nós queremos sair e fazer a nossa vontade. E ir aonde nós queremos e determinamos o nosso próprio propósito. Não entendemos o processo e determinamos o propósito. E então, não dá certo. Agora, Deus disse a Isaac, não desce para o Egito. Vou revelar a você onde vai ficar. E a revelação de Deus foi que Isaac ficasse em Gerar. Pelo menos pelo tempo determinado. Quero te dizer que a Bíblia é clara e diz que para tudo existe um tempo determinado. E nós precisamos respeitar esse tempo de Deus determinado. Precisamos atentar com diligência para o tempo que Deus tem determinado para a nossa vida, no propósito que está ocorrendo, naquilo que nós chamamos de vontade de Deus. Queridos, Isaac está numa terra estranha, mas ele estava com a vontade de Deus. Não vamos interpretar as coisas que aparentemente são estranhas, mas elas têm uma vontade de Deus. Não vamos interpretar que isso é errado. Mas também não vamos confundir o certo e o errado e o certo. Vamos aprender a ouvir a voz de Deus. Deus disse a Isaac, permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Aleluia! Porque você e seus descendentes darei todas estas terras, todas adjacentes daqui. Olha só, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei os seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu, e lhe darei todas essas terras por meio da sua descendência. Todos os povos da terra serão abençoados. Gente, Deus está falando que ele vai abençoar, não é só Isaac, é todos os povos da terra. Perdão, você sabia que a igreja, como corpo de Cristo, ela carrega a divindade? Ela carrega o poder de Deus? Ela carrega a unção de Deus? Ela carrega a glória de Deus? Ela carrega a palavra de Deus? Aleluia! A igreja não é um nome, uma denominação. A igreja não é um sistema. A igreja não é uma instituição religiosa. A igreja é o corpo, é uma constituição. A igreja é Deus na terra usando homens como seus instrumentos de edificação. Isso é a igreja e o vivenciamento da igreja. Isaac representa Cristo. Cristo, Jesus, veio e restaurou a imagem de Deus. E, portanto, edificou a igreja. A partir de tudo isso que aconteceu, nasceu na terra a igreja do Cordeiro, a noiva do Cordeiro. Isaac está aqui em Gerar,
com o propósito de quebrar todos os protocolos do pernoite. O que Deus está querendo fazer é quebrar os protocolos do pernoite, daquele costume religioso, de pessoas que hoje estão felizes e amanhã infelizes, que aceitam o Deus hoje e amanhã desaceitam Deus, que são chamados hoje e amanhã são excluídos da chamada. Não consigo entender assim. Não consigo. Para mim, filho é filho. Pai é pai, filho é filho. Não existe ex-filho. Como eu serei filho de Deus na segunda e filho do diabo na terça? Como isso? Filiação é DNA. Filiação é comprometimento com DNA. Filiação não é blá blá blá, filiação não é eu sou de Deus, eu sou crente, não, é muito mais do que isso. Então, queridos, é muito forte o que eu estou pregando, mediante essa palavra de Deus, no capítulo 26 de Gênesis, falando acerca de gerar. Não apenas pernoitar, como revela a interpretação hebraica, mas dar existência, fazer existir. Em nome de Jesus, eu quero orar e abençoar tua vida. Pai, muito obrigado por essa noite, por essa palavra. Libera sobre os teus filhos a tua bênção, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um abraço e até amanhã.